Bom, fisicamente as B77 são caixas simples, mas muito eficientes e bem feitas. A construção é em MDF, elas são revestidas como se fosse uma folha de madeira preta, né, com textura de madeira. Elas têm na frente um woofer de 4 polegadas e um tweeter de uma telinha que é removível, né, pode proteger os alto-falantes. E você vê que apenas uma das caixas que tem toda a eletrônica, né? A outra, ela é um servo e tem apenas aqui a entrada para ser conectada a outra caixa. Em termos de controles, você tem aqui 2 entradas RCA, né? Por onde você conecta a caixa à sua fonte. E aí você vem no pacote, né? Você tem no pacote aqui um cabo normal RCA para P2, que é o esquema de conexão que essa caixa usa. 2 knobs, né? Um para regular os graves e um para regular os agudos. Os terminais de conexão para outra caixa. Botão de ligar e desligar. Cabo de força. E na frente dela você tem também um botão de volume, o que eu acho bastante interessante, né? Porque é bem conveniente você mexer no volume por aqui, não só no seu computador ou no smartphone. É isso. E, assim, surpreendentemente, as B77 me trouxeram a mesma coisa do que as Dynaudio. Foi uma coisa que eu não sei porque eu nunca tive com as DALI Concept e Lector que eu tive, que são caixas bastante sofisticadas até. Eu não sei o quanto isso tem a ver com a interação das caixas especificamente com o meu quarto, mas o ponto é que com as B77 eu consegui esse efeito, é uma coisa que eu não esperava e é muito impressionante, assim, para uma caixa desse preço, né? Uma caixa bastante simples. Assim, em especial tem uma música do Frank Ocean, a Siegfried, que é a minha favorita do CD, inclusive, em que por volta dos 4 minutos você tem antes uma voz bastante distorcida e meio etérea, e de repente entra a voz dele natural. E quando entra essa voz natural, existe essa imagem central muito forte, assim, é um contraste muito grande entre as duas coisas, que as B77 conseguem mostrar muito bem. É aquele caso clássico que assim, você fecha o olho e você realmente acha que o som está vindo da frente. Assim, você não parece que você tem 2 caixas aqui, parece que você tem uma caixa no meio com essa voz. Então eu gostei muito dessa característica das B77. Os médios são mais ou menos como eu já falei, né? Eles são mais fechados, o que causa uma aparência de um pouquinho de escuridão, um pouquinho de carência de detalhes, mas isso depende muito da situação. Eu acho que com músicas mais calmas isso não é uma coisa que aparece muito. Elas têm uma voz, como eu falei, muito energética e que para rock é sensacional, para música eletrônica é sensacional, né? Até por conta dos graves um pouquinho mais fortes. Então assim, elas têm essa pegada nos médios mais anasalada e bem viva e energética, né? E aí fica a seu critério se isso é uma coisa que você busca, que te agradaria ou não. Os agudos, eles são um pouquinho comedidos, eu não considero os agudos um exemplo em presença, mas ao mesmo tempo não é que eu acho que elas sejam caixas demasiadamente escuras. Eu gostaria, assim, talvez de um pouquinho mais de presença, se você aumentar, assim, isso eu tô falando a respeito da caixa, né, com os knobs, aqueles 2 knobs atrás na posição neutra, porque você pode aumentar um pouco os agudos. Eles são um pouquinho mais para trás do que eu gostaria e um pouquinho finos a definição não é espetacular, vamos dizer assim. Quando eu passo para as Dynaudio, os pratos de bateria eles acabam tendo mais vida, mais tridimensionalidade, mas sem os agudos estarem tão mais para frente. Acho que é simplesmente uma questão de timbre, que nas B77 são muito competentes, mas não são incríveis. Eu acho que eu diria isso. Mas é isso, assim, elas são caixas um pouquinho mais escuras, um pouquinho menos detalhistas, mas com muito impacto, muito vivas e em muitas situações extremamente agradável. Uma outra questão é que elas não são chatas com posicionamento, assim, felizmente eu consegui colocar elas em várias posições no meu quarto e ter um desempenho muito interessante em todos eles. E ela é uma caixa que fica muito alta. Assim, a partir do botão do meio, a partir do botão de volume, assim, quando ele passa do meio, né, quando ele passa de 12 horas, eu acho que começa a entrar uma distorção, então eu acho que a caixa começa a sair da zona de conforto dela. Mas assim, para um ambiente um pouco menor, sabe, para um quarto ou uma sala que não seja muito grande, cara, vai sobrar volume, né, elas têm 48 watts RMS, que é uma potência bastante respeitável, né, para caixas assim. Então, para de repente você colocar na sua TV, né? Se não for para você botar no seu sistema de som, quer botar numa TV para você deixar na sala, cara,
excepcional, vai melhorar muito o som da tua TV, pra ver filme vai ficar muito legal. Então, é isso. Em questão de volume e de posicionamento, elas são bem simples, não tem muito mistério.